Primeiramente, boa tarde a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, quarta-feira, 14 de abril, turma do horário F-tarde. Pessoal, foi passada uma proposta para vocês. Ao longo dos dias, a gente vem trabalhando a questão de validação de projetos referente ao estudo de elementos finitos. Dentro desse contexto, nós vimos já tanto a parte de animação, né, não entre elementos finitos, mas teve a parte de validação, onde a gente via graus de liberdade. Aí depois a gente viu questão de esforços, aula passada a parte de fluxo, tá? Então, foi colocada uma proposta para vocês, se vocês entrarem aí na nossa turma hoje de quarta-feira, né? Eu já disponibilizei para vocês lá o material. Coloquei também aqui a gravação da aula de ontem, é o mesmo projeto, tá? Porque pode trabalhar em dupla, eu vou explicar para vocês. E aí, daqui a pouco eu coloco aqui a gravação da aula de hoje. Então, qual que é a proposta da nossa aula? Então, vamos lá. Eu vou explicar aqui para vocês, tem uma contextualização, storytelling aí para exemplificar. A partir da proposta de aprendizagem apresentada utilizando o software SolidWorks, por meio de elementos finitos, como ferramenta de desenvolvimento, apresente uma proposta para a seguinte necessidade. Aí vamos lá. O espaço cultural da Unifor constitui-se de um dos mais importantes instrumentos de disseminação da arte no Brasil. Ele promove, por meio do acesso gratuito às exposições, a renovação e democratização do conhecimento das identidades artísticas, históricas e culturais do país. Antes acessível somente a uma parcela euríditas da população, inaugurado em 1988, o espaço já abrigou exposições exclusivas nacionais e internacionais, como Raymond Blair, Cândido Portinari, Miró, dentre outros, né? Por ser uma referência em grandes mostras de arte de exposição a caráter histórico, o espaço tem sido, ao longo dos anos, importante destino cultural de quem visita o Ceará. Em 2016, foi reconhecido pela Prefeitura, né, de Fortaleza como um patrimônio turístico da cidade. Contudo, esse trabalho de reconhecimento, né, grandes intelectuais, chefes de Estado, dentre outros, doaram artes a fim de contribuir com este ícone cultural, que é um espaço da nossa universidade. E foi assim que, em meados do ano de 2020, um sino de origem da República Democrática Federal do Nepal foi doado ao acervo. Um signo do século V depois de Cristo, oriundo do templo de, esse nome aqui que eu não sei falar, um dos santuários dedicados aos deuses hindus, Shiva, tá? Tem alguns links aqui que vocês podem pesquisar, que são os deuses hindus, né? Então, você tem ali um acesso histórico aqui pelo Wikipédia, tá? Fala também aqui sobre a deusa Shiva, né? Também você pode pesquisar. Fala aqui do local histórico, né? Ó, localizado às margens, né, do rio Brahmaputra, da parte do oriental de Katmandu, que é uma região do Nepal, tá? É um rio extremamente importante lá para a cultura deles. E aí a gente fala aqui, ó, o sino tem 2,1 metros de diâmetro, 3 metros de altura e pesa 750 quilos. Ele é feito em cobre com entalhes em bronze. O sino será instalado de forma suspensa no vão entre o bloco C, tá? Vou explicar para vocês, conforme demonstrado na imagem anexo. Como desafio, foi lançado para os alunos do curso de Engenharia Mecânica desenvolver a viga que irá sustentar esse sino suspenso 30 centímetros do solo. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a atividade ela pode ser feita de forma individual ou em dupla, ok? Tem um valor inicial de 0 a 10 pontos. A entrega deverá ser realizada por meio do AVA. Essa aqui é uma atividade, né, ó, para abrir e ser entregue. Vou até abrir ela aqui, fica mais fácil para a gente. Até o dia 21/4, ou seja, quarta-feira da semana que vem. Cuidado que quarta-feira que vem é feriado. Caso o aluno opte em entregar a atividade com atraso, a mesma sofrerá uma penalização de 30% na nota, ou seja, em vez de ela valer de 0 a 10, ela vale de 0 a 7. Essa entrega postergada, atrasada, ela também tem um limite de data de entrega, que é dia 30/5, para a gente poder fazer a validação e correção para o lançamento da nota única. Lembrando que a nossa disciplina ela não é nota única, tá? Na entrega, deverá constar o relatório de simulação, juntamente com o desenho e simulação da viga.
arquivo em SolidWorks. Pessoal, quando você faz o desenho da peça e faz a simulação, o software ele salva vários outros arquivos paralelos junto ao desenho, mas são apenas arquivos de cálculo. Quando você salva dentro do desenho lá a simulação, fiz a simulação e apenas salvei o desenho, ele fica salvo as restrições de fixação, aplicação de força, malha, todos esses parâmetros. Consequentemente, não precisa enviar todos os arquivos, basta você enviar apenas o arquivo do desenho. A simulação está salva lá dentro. Não precisa enviar os demais elementos, arquivos de cálculo. Porque quando eu receber esse desenho já com a simulação dentro, basta eu executar aqui no meu computador, ele recalcula, tá? Então, vocês vão mandar o relatório de simulação, pode ser em Word ou em PDF, e o arquivo de simulação da viga. A pontuação final dessa atividade faz parte componente da composição da média da disciplina, né? A pesquisa web, a fim de compreender mais detalhes acerca do desenvolvimento, é livre. Então, dentro desse projeto, o que vai ser avaliado? Primeiramente, o desenvolvimento. O desenho, né, o projeto da viga ali, a ideia, respeitando os limites físicos e dimensionais do espaço, conforme o desenho apresentado. A gente vai trazer um desenho de limitâncias de projeto aí para vocês. Ele corresponde a 3 pontos da atividade. Simulação, validação do projeto por meio de ensaio de elementos finitos. 4 pontos. Processo de fabricação. Não basta a gente pensar numa geometria espacial louca, né? Vamos dizer assim, de outro mundo. Se ela não é factível para ser construída, né? Se ela não tem como ser construída. Então, a parte de descrição do material de composição da viga e o método em que a mesma será fabricada faz parte da avaliação, vale 2 pontos. E o design, querendo ou não, nós estamos falando de uma peça arquitetônica, que é o sino, que vai ser pendurado ali como uma forma, né, de apresentação dessa arte, dessa cultura. Então, aquela nossa peça, ideal era ser não ornamentada, mas ter um certo layout bacana, ok? Consequentemente, tem um ponto aí de design, tá? Dentro da atividade, nós temos aqui um PDF 3D e uma viga. Então, quando a gente abre esses arquivos, primeiramente, a gente recebe esse PDF 3D, só opções, confiar no documento, clicar aqui. Talvez vocês não entendam esse desenho de início, tá? Ó, mas eu vou explicar para vocês. Tem um outro documento que mostra para a gente algumas dimensões. Antes da gente chegar aqui, só para vocês entenderem, blocos, uniforme. O vão ali entre o bloco C, para quem não conhece, eu tinha pesquisado uma imagem aqui mais bacana, é como se fosse esse aqui, ó, ali do J. É justamente o vão aqui, ó, entre essas passarelas, ó. Tem uma passarela de um lado, tem uma passarela do outro. É nesse vão aqui que vai ser inserido o sino, tá? Ó, aqui mostra melhor, ó. É justamente nessa região aqui, ó. Temos um lado e o outro. Isso aqui é justamente a rampa do bloco C, tá? Então, quando você olha esse desenho, essa foto aqui, a gente associa a esse desenho. Então, aqui a gente tem a parte de construção civil, não cabe a gente. Tem algumas medidas ali, né, referente à altura da passarela, a largura dela, a distância do vão. A altura aqui, ó, que a gente tem dessa lateral, aonde é o local de fixação da viga. Então, a viga ela vai ser presa nessa lateral. Se vai ser chumbado, se vai ser um parabolt, como ela vai ser presa, vocês decidem. Só não pode ser presa na superfície. Ela não pode ser colocada, apoiada nessa superfície. A superfície é uma parte de passarela, passagem de pessoas. Então, a fixação ela deve ser feita nessa lateral. Ok? E aí, o que vocês irão fazer? Então, aqui a gente tem algumas geometrias referentes ao detalhamento ali da parte construtiva, tá? A altura do sino, a altura dele do solo, ou é onde o sino ele é fixado, ó, é um elo de 150 milímetros de diâmetro aqui, ó. 600 milímetros é aqui a região de engaste. Então, dentro desse parâmetro, dessas medidas, vocês irão desenvolver uma viga. Professor, tem limites para essa viga em questão de
flecha máxima, deslocamento, não. Ela só não pode quebrar. Lembrando que também, se ela balança muito, se ela vibra muito, ela não traz segurança ali, né, para quem está perto e observando. Então, o intuito aqui de vocês é vocês analisarem o contexto aqui de aplicação, tá? Ó. Então, aqui é como se fossem as passarelas, tá? Ó, essa região. Aqui está o sino, né? Ó, ali no centro. Quais são os esforços empregados nesse sino? Como são as condicionantes dessa viga? O que é importante aqui para eu analisar? A partir dessa problemática, vocês irão desenvolver esta atividade. Aí, essa atividade, vocês podem ser em grupo. Pessoal, tá dando esse errozinho aqui. Eu não sei configurar, eu não consigo configurar corretamente, eu não sei ainda configurar para grupos. Então, a configuração aqui, ela ficou como se fosse um grupo único para a disciplina. Eu vou descobrir como configurar em grupos a entrega. Se não, eu aviso vocês, pode ser individual, e aí um da dupla entrega e coloca o nome do outro. Mas tá aqui. Então, a gente tem aí uma semana, e um pouco mais de uma semana, aí, algumas horas, até o final do dia de quarta-feira da próxima semana, para desenvolver essa atividade. Tem aqui a questão das pontuações, as regras e as condicionantes da proposta. Aí pergunto a vocês, alguma dúvida, algum questionamento, curiosidade, crítica? Vamos lá. Professor? Opa, pois não, Carlos. Carlos Henrique. O senhor pode voltar lá no AVA? Voltar aonde, desculpa? No AVA. Ah, beleza, foi mal. Estamos aqui. Essa parte que o senhor pediu da processo de fabricação, Ah, tá. coloco no relatório de simulação? Pode ser nas observações, legal, pode sim. Eu posso botar na descrição lá do relatório, né? Lá vai ter, dentro do relatório, já tem uma parte que você vai falar do material da simulação, né? Então, ele tem que estar equivalente. Você pode colocar na observação lá do relatório o processo de fabricação, legal. Sim, eu seleciono o material no software. SolidWorks, aí vai tá lá o material, tipo, ó, se eu disser aço 1045. Isso. Se eu vou Beleza, aí fazer vai de estar lá. isopor, né? Vou fazer de isopor, um exemplo. Aí eu simulo com o mesmo material e falo, vou cortar os blocos com arame quente, vou usar cola de silicone, entendeu? Tipo, você vai explicar o processo de fabricação. Compreendido, compreendido. Tranquilo? Isso, pessoal, é uma aptidão que a gente, como engenheiro mecânico, tem que ter. Não basta a gente ter a ideia se ela não tem como ser feita, né? A gente fala muito isso na arquitetura. Às vezes um arquiteto lá e faz um layout muito louco, os engenheiros que se virem para calcular, né? A viga, o suporte, assim por diante. Mas vamos lá. Dúvidas, questionamentos? Opa, Edson. Uma pergunta. O relatório normal, né? É o relatório do próprio software. Ele gera já. Entendi. Aquele que quando você vai simular, tem uma opção lá em cima de relatório. Isso, aí sim, você vai certo. preenchendo lá, você vai colocando alguns dados. Lá mesmo, você pode colocar na observação dele o processo de fabricação, você coloca o nome dos projetistas, entendeu? Ok, professor. Obrigado. Na aula que a gente fez a simulação, tem uma parte lá do vídeo que a gente mostra bem direitinho lá como preencher, o que pode ter relevante ou não, entendeu? Colocar. Sim. Tranquilo? Tranquilo, professor. Legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Outro ponto. A minha dupla vai ser um aluno da terça. Ele já me tinha me passado o projeto e hoje a gente fez uma reuniãozinha no Meet e já adiantou, praticamente a gente já fez. Né? A gente já fez a biga, já fez o relatório e tudo, a gente só vai para ele, não, vou ver a aula hoje, né, para ver se tem mais algum ponto para me colocar. Essa parte do design. A gente teve essa certa preocupação. Tipo, quando eu fiz, aquele OIAL, ele desenhou de uma forma quadrada. Aí eu peguei e disse, não, vamos botar fazer ele com fillets, né, para ficar circular. Mas quando a gente simulou, ficou... Faz diferença. Faz diferença, exatamente. Não rompeu, mas ficou mais próximo do limite, por ter botado os fillets. Aí eu peguei e disse, não, então vamos tirar, né, só para garantir que o projeto vai estar dentro dos conformes. Nesse caso, tipo, não vai romper, mas vai chegar próximo. Teria problema? Você que é o engenheiro. E aí, dá segurança? Garante o projeto?
É justamente Entendi. esse feeling que vocês têm que ter, entendeu? Isso que você falou é muito interessante, é muito comum isso. Você faz todo um projeto antes, uma especificação. Ah, vamos exemplo, usamos chapas de 0,5 polegada. Um exemplo, né? E lá no dia não tinha chapa de 0,5 polegada para comprar. Compra, tem uma mais fina, então usa essa mais fina. E aí? Né? Então, cuidado. A especificação do projeto, muitas vezes, elas têm um porquê ali. Pode ser que não, alguma vez, né? Mas a maioria deles tem parâmetros ali específicos. Esse canto é arredondado com um raio de 10. Eu vou fazer com um raio de 7 aqui, que é mais fácil para mim. Será que vai influenciar no projeto? Entendeu? Por isso que o processo de fabricação está inerente ali, é importante, o material, tudo isso. Então, por exemplo, a gente simula, né, de uma forma ali, numa estrutura, aí depois eu vejo, ficou muito pesado, eu vou deixar ela mais levezinha. Isso tem impacto lá nos resultados. Então, eu prefiro não falar para vocês e jogar a ideia de análise, vocês mesmos terem o senso crítico e pensarem, opa, será que se eu fizer ali, eu tenho um elo circular e eu colocar uma barra quadrada ali dentro, será que essa barra quadrada ela não vai gerar uma concentração de tensão nos cantos ali onde apoia o sino? Não sei. Será que eu não posso usar um elemento flexível ali na ligação? Não sei, né? E aí a gente ir pensando aí como encaixar essa parte dentro do projeto. Um projeto não tem uma resposta certa. Ele tem as respostas aceitáveis. O que diferencia um projeto do outro? Desde quando a gente falou lá do início da disciplina. Uns podem ser mais eficientes do que outros. Nenhum quebra, mas você vai ver que tem alguns mais eficientes, alguns mais fáceis de serem desenvolvidos, serem confeccionados, né? E assim por diante. Até porque é um sino, né, professor? A função do sino é balançar e fazer barulho. Então, Olha aí, tipo, será? se, Entendeu? se Exato. deixar, foi o que eu estava argumentando com ele, né, mais cedo na reunião. Aí disse, aí, se a gente deixar esses cantos quadrados, pode ser que gere um problema futuramente, entendeu? Aí foi quando a gente fez a opção do fillet, né? Entendi. Aí chegou nas análises que a gente fez, mas aí eu vou analisar tudo de novo direitinho. Isso, pensem com calma, a gente tem tempo. Um projeto nunca é desenvolvido de um dia para o outro, né? Eu já falei para vocês, eu, André, particularmente, sempre quando eu escrevo alguma coisa ou desenvolvo alguma coisa, eu trabalho num dia e analiso no outro. Porque no outro dia eu já venho com outro senso crítico, já venho com outros olhos, analiso de uma outra forma, né? Vocês ali têm que também ver quais são as condicionantes que aquele elemento, o sino, né, vai estar sujeito ali. O que pode acontecer com ele ali, né? E aí? Então, tudo isso engloba aí a questão dos conhecimentos que a gente tem que não é conhecimentos, vamos lá, as aptidões que a gente tem que desenvolver como projetista, né? Tranquilo? Tranquilo, professor. Legal. Pessoal, mais alguma consideração? Alguém tem algum comentário? Então, tem os dois PDFs aqui, ó, que vocês podem acessar lá. O 3D aqui é só ilustrativo mesmo, então tá aqui o sino, né? Seria esse vão. Como colocar, exemplificar, até se eu fazer um esboço, um rabisco, pode usar, posiciona na imagem aqui, faço, né? Trocando ideia aí com o meu colega, como fazer. E aqui ele traz alguns parâmetros ali. Nós, a engenharia mecânica, trabalhando na área civil, né? Já dá problema. A gente colocou tudo em milímetro aqui, porque ela trabalhou em metros, mas não é problema. Eles que estão errados, a gente fala, né? E aí a gente faz análise aí, como que eu vou colocar esse elemento aqui. Tranquilo? Algum questionamento a mais? Professor, Opa, Cláudio. essa aula vai ficar gravada e disponível, né? Ainda hoje? Pronto, vai sim. Está gravando agora, já vou deixar disponível. Tanto deixei disponível também do pessoal de ontem. Se a gente voltar aqui ó, na disciplina, eu vou colocar as duas, tá? Essa aqui foi a explicação do pessoal de ontem, ó, bem rapidinho, acho que foi uns 15, 20 minutos também. E aí eu vou deixar as duas disponíveis, para vocês verem que a explicação é a mesma. O que pode mudar é justamente essa parte final, que surgem os questionamentos dos alunos, né, dos projetistas, e a gente vai respondendo, entendeu? Mas a proposta das duas equipes, das duas turmas é a mesma, é para uma só para a turma toda,
Tanto que pode ter equipes aí de uma pessoa da terça e outra da quarta, por exemplo. Tranquilo? Beleza, professor. Beleza. Pessoal, usem o tempo com criatividade, não deixem para a última hora. Qualquer dúvida, questionamento, entrem em contato, perguntem. O importante é a comunicação e vocês trabalharem no desenvolvimento. Usem o tempo aí com eficiência. Então, a gente tem um resto da aula, tá? Para fazer essa atividade. E também fim de semana, outros dias aí. Mas já aproveitem já para começar a trabalhar. Vocês vão ver que não é difícil. Tranquilo? É só pensar e ir desenvolvendo. Qualquer dúvida é só falar. Tranquilo, pessoal? Só para frequência aí rapidinho, joga os nomes aí, por favor. Vamos colocar os nomes na nosso bate-papo, por favor, para a gente gerar a nossa frequência, legal. E aí, qualquer dúvida, é só entrar em contato, estaremos à disposição para explicações. Beleza? Pessoal, obrigado Bom, professor. Valeu. pela paciência aí. Bom trabalho, bom fim de semana.